Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar especificamente para um público, né? Ou para um público específico. Hoje vamos falar para o público que trabalha com questões de consultoria ambiental, engenharia ambiental, engenheiros de estradas, engenheiros civis. Então hoje vamos aprender a criar um mapa de delimitação de faixas de proteção ou áreas de proteção, ok? Para questões de rios, por exemplo, as faixas de proteção para os rios, mas também vamos aprender a criar a delimitação das faixas de proteção para as estradas. Vários tipos de estradas. Temos as estradas primárias, as secundárias e as terciárias. Como vocês veem, temos faixas de proteção em termos de largura diferentes, ok? Para este caso é a N1, temos uma estrada principal, depois temos uma estrada secundária. As faixas de proteção variam de acordo com o tipo de estrada, neste caso. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos ver o que diz a legislação sobre a questão das faixas de proteção. A Lei de Terras, no seu artigo 7 ou 8, ela fala, no artigo 7, das zonas de proteção total, que consideram-se zonas de proteção total a áreas destinadas a atividades de conservação ou preservação da natureza e da defesa e segurança do Estado. Esse é o artigo 7. O artigo 8, ele diz: zonas de proteção parcial. Consideram-se zonas de proteção parcial a linha A, o leito das águas interiores, do mar territorial e de zonas econômicas exclusivas. A linha B, a plataforma continental. A linha C, a faixa da orla marítima e do contorno das ilhas, baías, estuários, medidas da linha de máximas pré-mar até 100 metros para o interior do território. A linha D, a faixa de terreno até 100 metros confinante com as nascentes de água. Bom, o artigo 8 continua e, no que diz respeito às estradas, diz assim: bem como os terrenos ocupados pelas estradas com uma faixa confinante de 30 metros para as estradas primárias. Estamos a falar da estrada nacional, 30 metros. São 30 metros para cada faixa, medido do eixo de rodagem, ok? No centro da estrada, uma linha imaginária do eixo. Para ambos os lados, esquerda e direita, temos que ter 30 metros de faixa de proteção. Neste caso, estradas primárias e 15 metros para as estradas secundárias e terciárias. Ok? Então, com base nesta legislação, nós vamos voltar e vamos trabalhar aqui para poder perceber como é que a gente faz este sombreado de faixas de proteção. Ok? Então, vamos ao vídeo. Então, vamos começar com as faixas de proteção para rios. Ok? Nessa área não se faz absolutamente nada sem que se tenha uma licença especial. Okay? Para a atividade que vai desenvolver-se dentro dessa área de licença especial. E não se dá um direito de uso e aproveitamento para essas zonas de proteção. Ok? Então, o que a gente faz? Primeiro temos que ter um shape, ok? Um shape file. Esse shape file pode ser feito a digitalização, neste caso da imagem, ok? Desta imagem que nós temos. Nós primeiro fazemos a digitalização, criamos o shapefile do rio, neste caso que é este, que já foi feito, ok? E depois, com a camada sobre a qual pretendemos trabalhar ativa, nós clicamos aqui neste lápis para ativar a edição e viemos aqui para o menu, ok? Aqui no QGIS temos várias ferramentas, ok? A primeira opção aqui é o menu. Então, aqui no menu, nós vamos para onde vem escrito vetor. As ferramentas de processamento desse vetor encontram-se aqui, nesta opção, no menu vetor. Se fosse um raster, iríamos fazer toda a operação aqui no menu raster. Então, para este caso, vamos para o vetor e depois vamos para ferramentas de geoprocessamento. Ok? A primeira opção que nós vamos encontrar é esta de buffer. Então, nós vamos clicar. Ok? E temos que ter a certeza qual é a camada que nós estamos a trabalhar com ela. Okay? Se nós prestarmos atenção aqui dentro da nossa área de trabalho, temos duas camadas. Temos estradas e temos rios. Então, para não nos confundirmos, temos que ter a certeza qual é a camada. Ok? Então, neste caso, vamos trabalhar primeiro com rios. Queremos fazer a delimitação das faixas de proteção do rio, neste caso. Ok? Depois, qual é a distância? O que é que diz a legislação? Já vimos lá. Para este caso, podemos usar 50 metros. Vamos dizer que é 50 metros.
deixamos tudo o resto como está e vem para aqui onde vem dissolver o resultado. Eu preciso ativar esta opção, porque se eu não ativo esta opção, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que ele vai mostrar os limites e não vai ficar uma imagem muito bonita neste caso, ok? Eu vou fazer primeiro com esta opção não ativa, para vocês verem o que é que acontece. Eu vou clicar aqui, ele vai executar, ok? O que eu não queria é que aparecesse exatamente isto, como vocês veem. Eu não quero que ele me mostre. A figura não tem, em termos visuais, uma imagem muito bonita quando aparece assim, ok? Certo? Então, vamos remover e vamos fazer de novo, ativando aquela nossa opção para que fique uma imagem muito bem apresentável visualmente. Então, uma faixa de 50 metros para cada lado do rio, neste caso, e venho para aqui, eu vou ativar e eu vou dizer executar, ok? Fechar, é muito rápido, ele já executou. Percebe agora a diferença de ativar aquela ferramenta ou aquela opção e não ativar, ok? Então, temos esta opção, vou puxar aqui para baixo para ser um pouco mais visível, e podemos mudar a tonalidade, ou a cor neste caso, na simbologia, é só dar um duplo clique sobre a camada, ok? Venho para aqui onde vem simbologia, e eu vou escolher a cor que eu pretendo, posso escolher aqui, e posso reduzir a questão da opacidade, da transparência nesse caso, posso puxar um pouco para ficar um pouquinho mais transparente, eu vou dizer ok. Então, como vocês veem, eu já tenho aqui a minha delimitação ou a minha faixa de proteção, significa dentro desta faixa, nada pode ser feito, nada pode ser construído sem que se tenha uma licença especial. Mas nós podemos observar que existem locais que, infelizmente, isso não se cumpre, né? Como vocês veem, ok? Tem algumas construções dentro desta faixa de proteção, ok? É suposto que todo que é construção que existe ou que é feito dentro desta faixa de proteção tenha uma licença especial, ok? Então, esta é a forma de delimitar a faixa de proteção, neste caso, para um rio, ok? Considerando que todo ele terá a mesma dimensão em termos de largura de proteção. Agora vamos ver o exemplo de uma estrada. Como é que isso se faz em uma estrada, sabendo que a estrada é classificada de várias formas, ok? Existem vários tipos de estradas. Temos estradas primárias, secundárias e terciárias, ok? Neste caso temos a N1, esta imagem é uma imagem da zona de Marraquém, temos a N1, temos uma rua aqui que entra, pode ser classificada como uma estrada secundária, e temos esta que podemos considerar como terciária, neste caso. Como é que isso é feito? Sabendo que teremos dimensões diferentes em termos de largura de proteção. Ok, então para fazer um buffer ou para fazer uma área de proteção em camadas vetoriais com dimensões diferentes ou com características ou propriedades diferentes, nós temos que obedecer uma regra especial diferente do que fizemos quando trabalhamos com o rio, que olhamos para o percurso todo de um rio como sendo uniforme e é aplicado a regra ou a legislação da faixa de proteção dos 50 metros. Mas para este caso, temos a Estrada Nacional, que tem a legislação que protege a Estrada Nacional em termos de faixas, mas também temos as estradas secundárias e terciárias, que também, em termos de dimensão, são diferentes. Para o nosso caso, o que é que nos diz a lei? Temos 30 metros de proteção para ambos os lados, neste caso, da Estrada Nacional, e para as terciárias e secundárias são 15 metros de faixa de proteção. Então, nós precisamos, nesta camada de estradas, adicionar uma coluna onde vamos especificar isso, ok? Então, vamos clicar aqui e vamos para a tabela de atributos. Temos que clicar no modo edição, entramos na tabela de atributos, ok? Como vocês veem, só temos uma única coluna aqui. Então, vamos adicionar uma outra coluna e vamos dar o nome de área de proteção, ok? Então, vamos clicar aqui onde vem novo campo. Eu preciso dizer qual é o novo campo, ok? Vou dizer área de proteção, AP, e tem que estar aqui um número inteiro, ok? Eu vou dizer ok. Já tenho aqui. Para o segmento 1, se eu for a clicar, vocês vão ver qual é o segmento 1. Ele selecionou, ok? Aqui não está muito bem visível, deixa eu mudar a tonalidade da cor para vocês conseguirem perceber quando eu clicar aí ao selecionar. Então, é só dar um duplo clique. Eu vou mudar aqui a cor. Vou colocar um vermelho. Ok?
Ele está amarelo aqui porque está selecionado, como vocês veem. Ele está selecionado aqui, é por isso que ele mantém o amarelo quando ele fica selecionado. Se eu for a clicar no 2, ele já selecionou aqui, que é uma rua ou uma estrada secundária. Se eu for a clicar no 3, ele vai selecionar aqui que é uma estrada terciária. Vamos dar um exemplo com 3 níveis, ok? Então, a estrada nacional, que é esta aqui, estrada nacional número 1, a lei diz que temos que ter 30 metros de faixa de proteção para cada lado. Eu vou escrever aqui 30. Depois, a secundária, a lei diz que temos que ter 15 metros para cada faixa de proteção. As secundárias e terciárias. Mas para este caso específico, como é um exemplo, vamos imaginar que para as terciárias são, vamos lá, 5 metros de faixa de proteção, ok? Vamos imaginar. Não é isto que vem na legislação. Na legislação diz que para estradas secundárias e terciárias são 15 metros para cada faixa. Mas o que eu quero aqui é vos mostrar que é possível nós fazermos áreas de proteção num único shapefile, ok? Vetorial, com dimensões diferentes. Então vamos imaginar que aqui seja 5 metros. Eu vou dizer 5, ok? Já está aqui, então eu vou salvar. Eu posso sair no modo de edição, eu posso fechar isto. Posso tirar a seleção aqui, é só uma questão de vir para aqui e clicar, certo? Então, agora já vou fazer o meu buffer. Vou para a minha operação, no menu, vou escolher a ferramenta Geoprocessamento, Buffer, ok? Aqui já está ativo por padrão, porque eu selecionei aqui, neste caso, estradas, ok? Como vocês veem, está aqui, estradas, ok? Não vou mexer aqui, porque são dimensões diferentes. O que eu faço? Eu venho para aqui, ok? Eu venho para aqui, onde vem substituir dados definidos, eu vou clicar aqui, eu vou dizer a ele tipo de campo. Eu venho para aqui, essa é a nossa tabela de atributos. Eu vou dizer a ele para escolher o campo AP. Então, quando ele escolhe o campo AP, ele vai trancar tudo isto, certo? Venho para aqui, eu vou dizer a ele dissolver, para ter uma apresentação melhor, visual, e venho para executar, certo? Então, ele já executou. Como vocês veem, em termos visuais, nós conseguimos perceber e conseguimos ver que as dimensões em termos de faixa de proteção são completamente diferentes, ok? Para o caso da Estrada Nacional temos 30 metros, para o caso desta aqui, que é a secundária, temos 15 metros, para o caso desta terciária, simulamos aqui 5 metros, mas sabemos que a terciária e a secundária são 15 metros de faixa de proteção, ok? Vamos tirar aqui a opacidade, vamos diminuir, que é para podermos ver o que é que isso significa em termos de construções que estão dentro dessa faixa. Eu vou clicar e venho simplesmente puxar, reduzir a opacidade, vamos ver. E vamos ver o que é que acontece, ok? Conseguem perceber que existem construções que estão dentro desta faixa de rodagem, ok? Elas dentro dessa faixa de proteção. Ok, então, para qualquer tipo de projeto, seja projetos de estradas, seja projetos de consultoria ambiental que pretendem fazer algumas avaliações, ok? E algumas áreas de proteção, pretendem delimitar algumas áreas de proteção, esta é a ferramenta importante para poder trabalhar com ela. Então, se chegou até aqui, deixa um like, comente, partilhe o nosso vídeo e não esqueça de seguir-nos aqui no nosso canal do YouTube. Espero que tenham gostado deste vídeo e nos vemos no próximo vídeo.